tem um jantar de gala para o pessoal e tal. Então é para acontecer nesse período, e a gente gostaria que viesse, né, o maior número de pessoas possíveis. O campeonato vai ser feito por baterias, enfim, então os barcos vão estar à disposição aqui, vai se trocar em água as tripulações, como foi feito no ano passado. Então o pessoal de fora é só vir, não precisa, né, de barco, não precisa nada, é só realmente vir, velejar e curtir com a gente aí essa comemoração. Podia falar um pouquinho também do que a gente está buscando de apoio, né? A gente já tem engatilhado aí o apoio da Alcatraz, né? Que inclusive vai disponibilizar a venda e os produtos por o aniversário da classe mesmo. Até se tu puder, Nelson, ou o Leonardo puder compartilhar aí a imagem, já tem a ideia de como vai ser a mochila comemorativa. Essa mesma imagem essa mesma arte a gente pode jogar por exemplo, nos coolers que a Alcatraz tem também. Se tu tiver como mostrar a imagem aí, eu não tenho esse conhecimento. Eu acho que o Leonardo pode, se ele tiver aí, se tu puder estar com ela aí, Leonardo. Tá me ouvindo, Nelson? Estou te ouvindo bem, Leonardo. Agora sim, perfeito. Eu vou mandar para ti então, Nelson, e tu consegue publicar aí? Eu consigo, mas eu acho que tu consegue publicar direto aí. Tu clica ali em compartilhar a tela, bota no teu computador primeiro. Onde é que... vou ter que botar no computador primeiro. Para aí, então. Isso vai levar alguns segundos. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, só um pouquinho. Só um segundo, só ver se eu acho aqui fácil, enquanto tu procura aí também. Vou mandar para o teu WhatsApp aí junto. Tá na tua máquina, Nelson? Tá. É que eu tô com ele só no celular aqui. Tá, dá para ver aí, pessoal. Essa aqui, imagem aqui da mochila. Isso aqui foi o Favo que me passou. Abre a foto aí para ficar grande, não. Isso, olha aí, ó. Aí, perfeito. A ideia é justamente nós estarmos bem próximos, né, ao Veleiros, e estar junto no campeonato, podendo fazer parte do campeonato também, né? A gente pretende, se tudo der certo aí, com toda essa questão de pandemia, se as coisas forem indo bem e realmente a gente conseguir fazer o campeonato, a ideia é justamente nós estarmos fornecendo alguns equipamentos para premiação, enfim, a gente vai estar negociando essa mochila, a gente vai estar vendendo ela. Enfim, são coisas que a gente pode estar desenvolvendo ao longo do tempo. Também tem a ideia de colocar um telão com as regatas e com algumas propagandas, enfim, a gente vai construindo isso daí ao longo do tempo aí até a data do troféu aí. Legal. Eu vi que o pessoal se animou mais foi com o cooler. Que dá para botar. O cooler é fantástico, né? Pelo menos nas nossas regatas, quando eu navegava com o André Varlich e com o Nando Cray, a gente sempre levava um coolerzinho cheio de gelo com uma bebida, porque depois da regata era o momento de dar uma relaxada, né? Então, o cooler também a gente pode personalizar com o nome do barco, com o símbolo da classe, e eu acho que fica bem legal, fica bem personalizado para a equipe do Solim mesmo, né? Fora as fitas de escora, né? Que são a menina dos olhos da Alcatraz, vamos dizer assim, né? As fitas de escora com as algemas, com todo o apetrecho ali com todo o conjunto das fitas de escora, vamos dizer assim, né? Junto com as algemas. Legal. Então vamos
construir isso aí até a data lá. E o ideal também era se vocês forem formatar esse material dos 50 anos, seria interessante botar o valor, né, para a gente mais ou menos saber quem quiser comprar, independente, não vai vir, não vai estar envolvido. Se quiser comprar, se quiser encomendar, se pode comprar fora do Brasil também, quanto seria. Então, esses detalhes aí seria interessante ter isso bem claro. Perfeito. O nosso marketing já está finalizando o material, inclusive em inglês, enfim, com os preços em euro e dólar, para que todo mundo tenha acesso e possa fazer as suas encomendas de qualquer lugar do mundo. Legal. Então, tá joia. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Nelson. Vamos construir isso aí, isso juntos. Então, eu gostaria de talvez o Matias, eu não sei se o Alejandro está aí, não vi o Alejandro ainda, se ele chegou a entrar Matias, o Hernán. escuta? O Alejandro não está, mas o Hernán está aí. Tá. Quem que tu sugere que poderia só nos dar uma panorâmica como é que está aí a questão da pandemia em Buenos Aires, só para a gente saber, vocês estão velejando, estão podendo sair, estão podendo ir no supermercado, como é que está a questão em Buenos Aires? Eu poderia dar a explicação, mas eu deixo o Hernán falar porque ele tem que praticar português. Então vai, Hernán. Perfeito. Está mutado, Hernán. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer ele falar aqui. Não, mas falando... Tá, pode falar, Hernán. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, buenas noches. Buenas noches. Ok, nos podemos ir a supermercado, más hizo. A cuarentena está firme en la fase 2 prácticamente. Y tenemos que sacar un permiso por una app o un site. Tengo que pegar un permiso cada vez que salimos, a no ser que uno tenga ocupación o profesión esencial. Y durante las últimas, entre 1 y 2 semanas, el promedio de contagiados y de muertos está creciendo. Entonces, yo creo que de aquí a un mes todavía la situación va a ser aún peor y después va a comenzar a mejorar. ¿Y está muy frío ahí? Pero... No. Ajá. Es un invierno que es muy cálido, no ha habido frío. Ajá. Cierto. Así que esa es la situación. Yo no creo que haya... que en los próximos 2 meses haya una mejoría muy grande. Yo, con suerte, creo que de aquí a 2 meses vamos a poder volver al club. Ajá. Pero no hay información. Recién parece que esta semana comienzan los entrenamientos de fútbol antes que las aulas. Miren la incoherencia, pero bueno, es parte del populismo y de la política, ¿no? Pero la situación es eso, o sea, hay como un promedio como de 110, 120 muertos días y como de 5 a 6.000 contagiados nuevos días, pero nadie sabe qué porcentaje en realidad se testea o no, así que, pero digamos, cada vez uno empieza a escuchar casos de contagiados más cercanos a las familias, ¿no? Claro. Entonces esa es la situación. Ajá. Sí, más leves, ¿no? Es como que cada vez lo que se escucha que son como que la tasa de mortalidad no fuera tan grande. Ajá. Pero cada uno empieza a escuchar casos más cerca, ¿no? Sí.
Tu queria agregar mais alguma coisa, Matias? Não, é isso. Não tem perspectiva nenhuma de esporte. Hoje mesmo tinha um protesto na frente da residência presidencial para permitir que os professores de tênis possam dar aula, possam fazer alguma coisa, porque eles não ganham, eles trabalham em forma independente, eles não podem trabalhar faz 4 meses e meio. A coisa não está boa. Mas vamos ver. Eu acho que a pressão da população vai ser muito grande. Eu não acredito que 2 meses o pessoal aguente desta maneira. Para mim, já a próxima anúncio presidencial, o cara vai ter que começar a flexibilizar um pouco, porque por mais que os casos continuem em aumento, ele vai ter que flexibilizar, porque ninguém mais respeita. No meu bairro, no domingo no sábado fez sol, teve bom o tempo, ninguém ficou dentro da casa, ninguém aguenta mais, pelo menos sai para caminhar ao redor do quarteirão, faz alguma coisa. Aí, no fundo, o pessoal começa a ter interação social. E sexual também. Sexual também. Mas infelizmente não dá, né? 4 meses é demais. O pessoal já não quer saber mais. Então, no fundo, a quarentena não está funcionando. Sim. Assim. Sim. Eu sei que o Chile também está bastante fechado. Eu estive falando com o pessoal que está lá, mas, por outro lado, o treinamento olímpico de vela foi autorizado em Buenos Aires, né? Não, já não mais. Fechou também? Foi autorizado e já voltou para a situação. Faz 2 semanas atrás, a situação voltou tudo para trás. Quando começaram a aumentar os casos, eles fecharam de novo tudo e ninguém pode fazer mais nada. Não se pode entrar ao clube, etc. Tem gente que pode entrar no clube, ou seja, eu vou cada 2 semanas com uma autorização especial, tenho que tirar a autorização para poder circular na rua e depois o clube me dá uma autorização especial para poder ir para os barcos, tirar a água da sentina, né, do fundo, porque ninguém está olhando os barcos. Então, se você é dono de barco, te permitem entrar para fazer algum tipo de trabalho por 1 hora. Começaram a autorizar o pessoal que trabalha no rubro náutico a fazer, continuar seus trabalhos nos barcos que estão fora d'água. Mas mesmo assim não funciona direito. Se o cara mora muito longe e ele tem que tirar fazer uma permissão de circulação, podem negar a permissão de circulação para o cara. Tá certo. Bom, nós estamos mais ou menos... pelo menos aí, Matias. Estão transando? Ou os argentinos continuam meio preguiçosos? Mas eles devem continuar preguiçosos. Eu não sou argentino, eu não me preocupo. Bom, de qualquer forma, a gente de alguma forma também está com uma série de restrições, né? Mas não nesse nível. A gente não precisa tirar licença, dá para velejar, não dá para correr regata ainda. O clube continua fechado, não tem restaurante. Chegamos a abrir o restaurante do clube durante um tempo, mas agora o Brasil tem diferentes situações, né? O norte e o nordeste que estavam bem piores, agora já estão praticamente com a Covid controlada, e o sul, que é onde foi a última parte do Brasil a ter números expressivos, agora está tendo. Então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os 3 estados que mais cresceu casos de Covid nos últimos 15 dias, e a tendência é crescer ainda um pouco mais, eu acho, e a curva geral do Brasil começou a descer, mas justamente porque o norte e o nordeste já passaram pela pior parte da pandemia. Bom, ainda sobre o nosso 50 anos, tá? A gente está com esses deadlines que a gente não chegou a falar para ver quando a gente vai definir. Seria dia 18 de agosto. Setembro. De agosto, para definir essa questão dos estrangeiros, e depois 18 de setembro para definir
a questão nossa mesmo de fazer ou não É verdade. de qualquer jeito, né? Nós temos a intenção é muito grande da gente fazer o campeonato e com convidados de fora do Brasil, né? É uma das coisas que a gente vai trabalhar duro para que isso aconteça, mas obviamente que a gente está limitado a todos esses decretos e toda essa a continuação do monitoramento aí do Covid. Então, a gente tem esses 2 deadlines. O dia 18 de agosto seria para a gente definir se vai ser aberto para estrangeiros, né, principalmente os europeus. E depois, 18 de setembro, seria o deadline para a gente saber se a gente vai fazer ou não o evento, né? Então, são as duas datas que a gente está trabalhando aí. Se a gente sentir que lá 18 de setembro a coisa está abrindo e que dá para mesmo correndo algum risco de ter que cancelar, a gente vai tocar em frente. Assim, a vontade é muito grande da gente fazer esse evento, né? Assim, está programado fazer, além das regatas, fazer uma janta que muito provavelmente vai ser ao ar livre em volta da piscina, né? Para haver o espaçamento necessário e fazer uma coisa bacana, né? Um gala dinner, uma coisa assim, para realmente marcar os 50 anos da classe no Brasil. Bom, a gente está com o convidado, o Torben e o Rony. O Daniel não conseguiu entrar porque ele está no México e eu não sabia. Se eu soubesse, eu teria providenciado a senha para o México do Zoom, mas assim, agora eu procurar a senha aqui. Eu já entrei, Nelson. Conseguiu entrar, Daniel? Estou aí escutando esse papo todo de vocês aí. Que maravilha! Estou quietinho aqui ouvindo, já estou dentro já. Demorei uns 2, 3 minutos, mas já entrei. Maravilha! Então ainda bem que eu não falei mal de você, Daniel, senão já estava não deu tempo aqui. Eu parei logo para não começar a falar mal de mim, porra. Não, que bom, que bom. Beleza? Não, ótimo. Tudo tranquilo. Então, assim, o nosso critério para começar a falar das coisas da classe é primeiro por ordem do título. Então, sem dúvida, o título olímpico, né? O título, na verdade, a medalha de prata na classe Solheim é o nosso maior, assim, o mais importante. E eu vou aproveitar depois, vai ser depois, porque como a gente vai seguir esse critério, que é do mais importante, depois vamos indo para os outros importantes também. Então, assim, me corrijam se eu estiver errado. Então, eu tô pensando primeiro na Olimpíada, depois no Pan-Americano, depois nos mundiais e aí depois pegar os títulos assim continentais, que aí seria europeu, seria sul-americanos e coisa. E no final, se der tempo e tiver lugar, ainda tiver espaço no nosso vídeo, nós vamos pegar também depoimentos do charmoso gauchão, que é o campeonato talvez mais importante que a gente corre aqui no Sul. Então, eu vou passar, antes de passar a palavra para o Torben, eu vou compartilhar a tela. Vamos ver se está aqui, se está fácil de achar aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Com este barco, o Solheim, os brasileiros largaram com possibilidades de ganhar a medalha de prata ou bronze. Olha, a gente vê ao vivo, o vídeo, a gente leva a medalha no YouTube. Estava sozinho nessa briga. Outras 4 equipes disputavam as medalhas. Os canadenses, os noruegueses, os ingleses e os gregos. Na linha de chegada, o barco da Noruega entrou na frente do barco brasileiro. Torben Grael, Daniel Adler e Ronald Senff chegaram na marina contentes e cansados, certos de terem o bronze na mão. Já estava bom. O que eles não sabiam era a melhor notícia. Os noruegueses foram desclassificados da regata, acusados de bombear as velas, um recurso proibido que faz o barco andar mais. Resultado: medalha de prata para os brasileiros. Hoje os 3 voltaram aqui para a Marina de Long Beach, agora para tarefas menos nobres do que velejar. Lavar as coisas, arrumar o barco, preparar tudo para a volta. Agora, depois da medalha de prata, quais são os planos de vocês no Brasil? Os planos voltar à nossa vida normal,
ver se pinta mais apoio para a gente também, que é importante, para a gente poder continuar competindo. Foi em regata de bem de outras classes também. Que barato. Bom, gente, então, com a palavra o Torben, gostaria que o Torben contasse um pouquinho assim como é que ele começou na classe Soling, né? E depois contasse aí, junto com o Daniel e o Rony, como é que foi esse evento aí na Olimpíada. Boa noite, Nelson. Boa noite, Marcelo. Aí, deixa eu dar um oi, aí, pessoal. Então vai lá, Boa bora. noite. Vai lá, Torben. Boa noite, pessoal. Então, como é que eu fui parar no Soling, né? Eu tive a sorte de ter 2 tios tricampeões mundiais de sniper, campeões pan-americanos, e que fizeram 2 Olimpíadas muito bem, uma em 68 no México com o Star, eles ficaram em 7º, e em Kiel, na Alemanha, com o Soling, onde eles ficaram em 6º lugar. Quando eu vim de Brasília estudar aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, eu tive a sorte de poder velejar um pouco com eles, tanto em regatas de oceano, quanto algumas regatas de Star e de Soling. Eu fui proeiro do Eric por algum tempo no Star e fui proeiro do Axel no Soling, né? Eles já não tinham os barcos mais, mas o Mundial de 78, que o Nelson mencionou aqui há pouco, foi aqui no Rio de Janeiro. E havia um sócio do nosso clube que tinha um Soling. Ele usava o Soling para pescar. Era um francês, trabalhava na Air France. E o Axel pediu o Soling emprestado e nós fomos correr o Mundial com esse barco. O barco tinha o Traveler no centro do cockpit ainda, tinha velas Cherré e tinha envenenado no fundo. A gente teve que lixar o envenenado para poder correr o campeonato, né? E corri o Axel no leme, eu corri no meio, e o Axelzinho, meu irmão mais velho, correu na proa. E foi um campeonato que bem disputado. O Gastão, disputando o campeonato, acabou vencendo o campeonato, né? Nessa última regata teve evento muito fraco. A gente foi muito bem, né? O Axel velejava muito naquelas condições lá, e a gente montou entre os primeiros, e aí acabamos abrindo e ganhando a regata, faltando poucos minutos para acabar o tempo limite para validar a regata, né? E a gente ter ganho a regata acabou dando o título ao Gastão e o Drubes e o Robertinho, porque eles estavam na frente do canadense que estavam disputando. Então foi importante a nossa vitória naquela regata, porque deu o título aos brasileiros. E a gente acabou ficando em 10º no campeonato, que foi um resultado fantástico para treino nenhum que a gente tinha e para o barco emprestado naquelas condições. E no ano seguinte, né, o Axel pegou o barco de novo emprestado e aí me chamou já o Daniel. Foi a primeira vez que nós corremos juntos. Fomos, acho que 3º no brasileiro, e fomos correr um campeonato mundial na Suécia. E não fomos tão bem lá na Suécia. E na volta, né, o Axel acabou meio que desanimando e falou: não, vocês agora assumem aí. E aí o brasileiro foi em São Paulo, né? E aí foi a primeira vez que eu fui correr no leme. Foi o Rony entrou no meu lugar no meio, eu fui para o leme. Corremos já o Daniel, o Rony e eu. E aí começou a nossa tripulação. Ganhamos o brasileiro lá em São Paulo e velejamos, acho que desde lá, 1980 até 87.
foram 7 anos velejando juntos aí de Solim. Ganhamos quase todos os campeonatos. Perdemos um brasileiro em 83 para o Nelson Falcão, para o Guruga e o Zé Paulo aqui dentro da Bahia. E, na verdade, o nosso campeonato mais difícil foi a eliminatória dos Jogos Olímpicos de 84, onde a gente disputou regata a regata com eles. A gente estava atrás na série, a série ficou com uma regata a menos, então ficaram, em vez de 7 regatas, ficaram com 6 regatas, e a gente teve que ganhar a última regata para empatar a série e assim ganhar no desempate, né? E nessa última regata acabou sendo praticamente o match race, estava o Augusto Barroso, nós e o Zé, e a gente travou lá um duelo enorme com eles, mas acabamos vencendo e segurando a vaga lá para Los Angeles. Então, isso aí condensando assim um pouquinho a nossa carreira no Solim. Mas teve muita coisa bacana, né? Já em 80 a gente correu norte-americano, ganhamos o norte-americano. O Harry comprou na época um barco para a gente, que ficou já em 81, né? Acho que 80 a gente ganhou o Kingston, né? Foi a Semana da Olímpica do Canadá. Em 81 que a gente comprou o barco, ganhamos o norte-americano, né? Velejando contra alguns velejadores famosos, como o Buddy Melges, que foi medalha de ouro no Solim, o Hans Fogg, e aí a coisa começou a embalar. A gente começou realmente a pensar um pouquinho mais em Olimpíada, porque até então era uma coisa meio assim, né? A gente correu o brasileiro, ganhou o brasileiro, aí vamos correr as regatas lá fora e tal, mas com os bons resultados lá de 80, principalmente 81, a gente se animou e aí acabou fazendo uma campanha diferente dos moldes que se faz hoje. A gente viajava pouco, a classe Solim não era muito forte no Brasil, então a gente treinava de outros barcos, de sniper, de laser, tinha bastante ativo o sniper e o laser na época, e a gente se juntava e treinava de Solim um pouquinho, fazia campeonato brasileiro, a pré-olímpica da época, né? E aí eventualmente corria uns 2, no máximo uns 3 campeonatos por ano lá fora, né? Mas a gente foi intensificando os treinos depois, né? E treinamos muito sozinhos em Búzios, principalmente, né? E na nossa ida para os Jogos tivemos uma ajuda muito grande, que foi do Augusto Barroso. A gente tinha dificuldades de andar em ventos médios, que era a condição que prevalecia em Los Angeles, e o Augusto era muito rápido nessas condições. E ele aceitou passar uma semana lá em Búzios treinando com a gente, e aí depois de, sei lá, uns 5, 6 dias levando o pneu deles direto, né, a gente acabou trocando de barco e eu pedi para ele não mexer no barco para ele ver como é que ele estava usando as velas. Ele usava vela muito mais chata do que a gente usava. E aí a gente passou a usar a vela daquela maneira e melhoramos muito. E aí facilitou um pouquinho nossa vida lá na Olimpíada, porque a gente chegou lá pela primeira vez naquelas condições, a gente andava legal. E foi muito importante para a gente. A gente era muito leve como tripulação, e então o vento médio era o mais difícil para a gente. Com o vento fraco a gente era muito forte, e no vento forte a gente se defendia bem, né? Principalmente nos ventos folgados. Então isso aí foi
a nossa história um pouquinho no Solim. A gente continuou velejando depois de 84, fomos vice-campeões mundiais em 85, mas ficou um pouquinho mais difícil, porque o Rony foi morar em Salvador, casou, foi morar lá, e o Daniel também estava estudando educação física lá no Exército, e também diminuiu muito nossos treinos, né? E os resultados começaram a ficar mais difíceis. E aí, em 88, acabou, no final de 87, a gente acabou separando, né, a tripulação. O Daniel foi correr com os Barcelos e eu fui correr de estar com o Nelson Falcão. E quantos barcos tinham nessa época que vamos dizer assim, de 80, na década de 80, quantos barcos tinham nos brasileiros correndo aí? Brasileiro em São Paulo tinha um pouquinho mais, né? Eu acho que tinha uns 12 barcos, se eu não me engano. As regatas aqui no Rio tinham um pouquinho menos, né? Acho que uns 7 barcos, 8 barcos, né? Então, a nossa flotilha é mais ou menos isso aqui. Então, mais ou menos, a gente mantém aí esse mesmo número de barcos. Eu vou pedir... A vantagem, na época, vocês tinham tempo de treino. Eu lembro de campeonato brasileiro em São Paulo, que o Reinaldo chegava de terno, gravata, tirava, montava no barco. O barco já estava na água, com a tripulação montada, e vocês já tinham tempo de treino. Era, sabe, como dizer assim, paulistada, aquela velha história de trabalha, tal, e o Reinaldo chegava nos 49 do segundo tempo, vestido de terno, gravata, tirava, vestia, montava o barco e saia para correr campeonato. O Reinaldo é da geração dos meus tios, né? O Reinaldo foi medalha olímpica, né? Quando eles correram de estar em 68, depois foi de novo em 76, né? Naquela época o Reinaldo acho que já tinha, não sei que idade direito, mas eu tinha 20 anos, o Daniel tinha um pouquinho mais que eu, né? E o Rony, eu acho que tinha 24, uma coisa dessa, né? Então a gente era muito jovem realmente, e estava muito ativo em outras classes também, né? Todos nós. O Rony já tinha uma experiência grande de Solim, de correr com o Augusto Barroso e outras tripulações, e o Ronaldo sempre foi um cara com talento incrível no balão. A gente sempre andou vento folgado muito, né? Acho que muito devido ao Rony, né? O Daniel também já havia corrido em outras tripulações, aí a gente se deu muito bem, e apesar da deficiência do peso, né, a gente compensou em muito treino e velejando bem. Eu acho que a gente viajava muito junto, passava bastante tempo junto, né? Acho que isso é importante, né, na campanha olímpica, né, quando as pessoas se dão bem e curtem estar junto, viajando junto. Claro, eu queria aproveitar e ouvir o Daniel primeiro, depois o Rony, sobre como é que foi para eles esse período aí de velejar contigo e ter, né, tanto sucesso nesses eventos todos. Daniel, está ainda aí ou já foi embora? Estou aí, sim, aqui, pô, lógico. Consegue colocar o teu vídeo para a gente te ver, não? Consigo, já estou aqui. Maravilha. Tudo bem? Então vamos lá. Não sobrou nada em cima, hein, Daniel? Não, porra, eu ainda passo a máquina no 000. Pessoal, ui, galera! Rapaz, só isso. Mas olha só,
realmente aquela época que, em 1978, nós corremos um campeonato junto, um sul-americano, eu, Torben e o Axelzinho. Torben deve se lembrar. A gente acabou ficando vice-campeão sul-americano. E depois disso, teve o Campeonato Mundial de Soling, que o Torben correu, e nessa época eu estava velejando de Star. Estava tentando fazer eliminatória para a Rússia de 1980. Camilo. Então, com o Camilo, corri o brasileiro de Star, ficamos em terceiro, perdemos até para o Eric e o Eduardo Souza Ramos, e depois teve a eliminatória, que a gente ficou em quarto. Mas em 79, como o Torben falou, já em 78 o Axel me convidou para em 79 a gente correr esse campeonato mundial, e eu tinha umas velas boas, e ele com barco. A gente se juntou tudo lá, fomos para a Suécia, tivemos umas brigas boas dentro do barco, né, Torben? A gente estava com a buja de vento forte e deu vento fraco, o barco não andava, teu tio brigava com a gente à beça. E aí nós resolvemos fazer a tripulação com o Rony, e realmente veio bastante experiência junto, e a gente colocou o treinamento como uma prioridade. A gente, naquela época, quase ninguém fazia isso, a gente treinava todos os dias. Ou nós saímos da Marina, ou saía de Niterói, ou vocês me pegavam no iate, e a gente treinou muitos anos, bastante, em Búzios, e foi uma época muito boa, que todo mundo cresceu, Torben principalmente, poxa. E é isso, acho que a gente juntou 3 pessoas que tinham experiências em várias classes e que velejavam desde muito cedo. E a gente acabou sendo pioneiro em muita coisa no Soling. O saco de balão, se lembra? Umas coisas que a gente inventava, o pau de spinnaker que a gente viu lá em Milwaukee, pessoal prendendo na retranca, e fomos fazendo muita coisa e desenvolvendo junto com a classe. Foi uma época bacana e os resultados vieram. E o que você se lembra, Daniel, da Olimpíada, especificamente do período lá, ou antes da preparação lá mesmo nos Estados Unidos? Teve um perrengue lá com o barco, as coisas, quando tem que darem certo, elas dão quando você menos espera. E o nosso barco não passou na medição, e a gente pegou o barco sparring dos ingleses, que era um barco escola. Team Sausalito era uma escola de vela em São Francisco. Ou seja, o barco, o fundo não tinha nenhum tratamento, a quilha como era, o leme como era. Eu não lembro se o leme a gente botou o nosso, mas a gente botou o barco do lado nosso e nós conseguimos, durante um dia, nós passamos o layout inteiro do nosso barco para o outro barco, ou seja, não sobrou nada, era o casco do time Sausalito, todas as nossas ferragens, o layout, mastreação, tudo nosso. E a gente realmente, o barco voava. A gente perdeu a oportunidade da medalha de ouro numa regata que deu Catalina Ed, e o americano foi mais esperto, a gente foi para um lado ruim e teve que amargar um 10º, mas o barco andava muito bem. E realmente umas coisas que a gente não explica. Eu me lembro que o inglês ficou atrás da gente, ele já mexia muito comigo, que eu era muito leve. Ele se achava o máximo no vento, foi o Chris Law. E aí a gente ainda foi ganhar dele com o barco sparring dele, que ele usava para treinar. Então foi uma sensação muito boa. A história de já ter o bronze garantido. Eu me lembro que a gente era uma equipe muito entrosada. E teve uma cena, naquela época era bom de correr, porque os través eram gigantes, não essas regatas pequenas, então você tinha aqueles través gigantes com um balão de través grande, e nós passamos um monte de barco, nós montamos uma boia em 15, e a gente tinha várias pessoas que estavam na nossa frente, que era inclusive o alemão, o norueguês e o canadense estavam na nossa frente. Só que a gente tinha uma pequena diferença de pontos na frente dele. E foi todo mundo passando todo mundo, e nós viramos uma boia
de 15 nós passamos, acho que para quinto, com o canadense em quarto. E tinha, eu acho que nós viramos em sexto, porque o neozelandês é que estava na frente. O fato é que quando a gente montou a boia, a gente estava muito tenso e o Hans Fogg logo na nossa frente. Eu me lembro que eu fiz as contas na cabeça e assim que a gente estava no contravento, com 2 minutos, eu falei, pessoal, se a regata acabar agora, nós estamos com a medalha de bronze. E aí aquilo deu uma relaxada na gente e nós começamos a andar muito no contravento. Torben foi botando para orçar e eu me lembro que a gente foi subindo em cima do Hans Fogg e já passamos ele nesse contravento. E aí depois no popa o norueguês, que garantia a medalha lá brigando com o alemão, fez besteira. E como a gente passou o argentino, o alemão também ficou atrás da gente, apesar de ter tirado segundo na regata. E aí a gente foi ter a grata surpresa de voltar do jogo da semifinal de vôlei, que o Brasil ganhou, acho que da Itália, e quando a gente voltou para a Marina, não deu nem tempo. Eu me lembro que o Robertinho me pegou, foi me jogar dentro d'água. A gente viu o canadense dando entrevista. A gente falou, estranho, canadense dando entrevista. O canadense tinha passado para a medalha de bronze e a gente já ganha de prata. Então foi uma sensação muito boa, né? Pô, não dei nem o que descrever. Muito bom, muito bom. Porque naquela época não tinha a regra 42 na água com juiz, né? Alguém tinha que ter protestado o norueguês. Foi algum participante? Foi a comissão de regata. Foi a própria comissão. Entendi, porque naquela época não tinha esse negócio de pagar na água, ia por protesto igual como protesto comum aí, né? Muito bom. Ele foi protestado pela comissão ou pelo júri, não lembro. Mas foi da organização. Desculpa, foi o júri. Sim. Porque ele vinha bombando, ele nunca andou muito bem no popa. E ele vinha bombando sem respeitar uma bombada por onda, e o bicho vinha puxando direto, tentando passar o alemão. E eu acho até que passou, mas aí tomou bandeirinha. Okay. Eu queria ouvir o Rony. O Rony agora vai contar aquelas histórias que são dos de bastidores aí. Fala aí, Rony. Tá na área ainda, Rony? O nome dele estava... Eu tô aqui já. Desde que os Solem chegaram no Brasil, em 1970, eu me apaixonei pelo barco, e quando os barcos chegaram, eles foram direto lá para o meu clube, né? Eu, ainda velejando de pinguim, já me apaixonei pelo barco, né? E anos mais tarde, eu comecei a velejar com o Murilo. O Murilo me chamou, tinha um amigo dele que tinha um Solem lá, desses Selco lá, noruegueses lá, e me chamou para a gente correr um campeonato, começar a correr campeonato. E começamos a correr, mas até a eliminatória para a Olimpíada de 76, se eu não me engano. Que foi o 76, foi o que o Gastão foi, né? E a gente teve até nesse campeonato um acidente, né, entre os 3 barcos. Nós, o Gastão e o Eric. Os 3 barcos bateram, nós quebramos o mastro, o Gastão teve um corte feio na testa, foi removido para o iate, né, rápido, com a lancha o mais rápido possível, e nós fomos rebocados, o Eric desistiu da regata, né, e nós fomos para o clube. Isso foi em 76. E eu continuei correndo com eles. Né? Depois de algum tempo, né, o Nelson Falcão me chamou para correr um campeonato com o Augusto Barroso. Em 79, a gente foi correr lá em La Rochelle, na França. Foi o campeonato que o Eduardo Souza Ramos ganhou, o europeu, né? Logo depois do Pan-Americano, de 70, acho que foi 75, já não me lembro já. Faz tanto tempo que já apagou do HD. E depois o Torme me chamou para correr com ele em 1980, né? E o Daniel tem razão, que a gente inventou muito, assim, muita
coisa de layout que a gente inventou no barco. Ninguém naquela época usava os estais em trilho, né? Nós fomos um dos primeiros a usar o trilho no style, no lower, né? E nosso style tinha alguém, pessoas usando, e nós usávamos totalmente ao contrário de todo mundo. O nosso style, em vez de caçar puxando para trás, ele era ao contrário dos outros. Agora eu já não me lembro nem mais direito como é que era. E a gente, com os treinos, foi desenvolvendo a maneira de usar isso aí, né? O nosso, quando ia para trás, soltava, né? Que a gente regulava os de força e não os laterais. Os laterais era tudo arrochado que dava até sair água e depois mexendo de força. E treinamos muito, né? Muito treino. Às vezes até muito complicado essas idas para Búzios treinar, né? Que saía. Eu não tinha carro, Torme às vezes estava sem carro também, eu tinha que ir de ônibus, pegar carona na estrada para ir para dentro de Búzios e tudo. Mas os treinos eram maravilhosos, né? Velejar em Búzios é outra coisa, né? A gente saía assim por volta de 11 horas da manhã e voltava às 5 horas, 5 e pouco da tarde. A gente só fazia assim um motim no barco quando o contravento passava de 1 hora, né? Quando as pernas, você já não sentia mais as pernas, eu e Daniel fazíamos um motim e saímos da borda para Torme arribar, pelo menos para fazer um través, um popa, para dar um descanso. Porque com ele não tinha esse negócio, não. Era o tempo todo. Ele queria ir montar sempre o Farol de Santana, né? Era a cisma dele. Ele queria fazer isso então, e vir para o Rio velejando de sonho. Eu e Daniel sempre temos um contra nele para não gastar muito os treinos. Tá bem. Mas foi mais. E me diz uma coisa, Rony, e quanto o título pan-americano de 83 ajudou na preparação para a Olimpíada? Isso aí já foi acho que já não é nem só ajudou, né? Já foi um embalo maior, né? Uma confirmação de que a gente estava no caminho certo, né? Desde o ano que a gente começou, em 1980, nós já fomos correr o norte-americano em Chicago, acho que ficamos em 3º, ganhamos a Semana de Cork e o Campeonato Canadense, e o ano seguinte já foi ao contrário, nós ganhamos o norte-americano nos Estados Unidos, foi em Sarnia. Ganhamos o campeonato lá e aquilo tudo mostrou para a gente que a gente estava no caminho certo. Antes mesmo, em 83, a gente participou também do Mundial que foi em São Francisco, né? E campeonato de vento forte, muitas horas na água, e comprovou o que Torme mesmo falava da nossa excelente velocidade no vento folgado. A gente saía, montava o boia no contravento no meio da flotilha, saía orçando sem botar balão para ganhar altura, aí jogava o balão e pisava no acelerador, né? Aí ia embora. Né? E andava muito no popa também. Nos popas a gente tinha uma velocidade fantástica. A gente até de vez em quando andava muito rápido, né? Porque até estourava os balões emprestados, assim, quem está testando o balão, vela do Meldes, ele emprestou um balão pequeno para a gente, né? Ele falou, a gente velejando, o vento era tão forte que o balão não sobrou nada, só sobrou a moldura, né? Aí depois a gente entregou o balão para ele, o balão não está bom, não aguenta o vento forte, não. E devolvemos os cacos para ele, né? Mas E aí, logo em seguida, nós fomos para o Pan-Americano da Venezuela, né? Muito trabalho no barco. Era sempre aquele que a gente viajava aparecendo carregando um sarcófago, né? Porque a quantidade de vela naquela época no Solim era enorme, né? Eram 2 velas grandes, 2 bugias e 3 balões, né? E ainda por cima a Torme inventava de levar um leme numa caixa de madeira, né? Compensado. Pô, eu não sei como é que a gente conseguia passar no despacho das bagagens, não pagava excesso, não sei nem como conseguia fazer isso, porque parecia que estava levando um defunto lá dentro. Mas foi muito bom lá no Pan-Americano, conseguimos nossa medalha de ouro, né? E mostrou que estávamos no caminho certo, né?
Quem eram os países que disputavam o Pan-Americano de Solim nessa época, assim, com força? Era Estados Unidos, Canadá. Só tinha Estados Unidos, Canadá e Argentina. A Argentina estava um pouco mais abaixo, mas os outros três bem disputados, né? A gente, na época, era o Dave Perry que corria pelos Estados Unidos, o Bill Abbott corria pelo Canadá, continua até hoje, né? Não sai também. E tinha não me lembro o nome do argentino. A nossa primeira lição de Matt Hayes. Exatamente. O Dave Perry vinha correndo, estava na frente, eu acho, ele vinha, esperava a gente chegar para vir dar na cara da gente, mas não era para a gente que ele estava preocupado, ele estava preocupado era com o que vinha atrás da gente, não. Estava só segurando ele. Foi a primeira vez que a gente reclamava pra cacete, me xingava doidado para variar, pô. Além do álbum, o Fog também era muito forte, né? Como? Naquela época, além do Abbott, tinha o Fog, que era muito forte, né? Sim. Mas nesse ano era o Fog, a gente sempre se cruzava com ele nos campeonatos, né? Ele estava sempre lá. E alguns norte-americanos a gente também sempre teve disputando com eles. A gente tinha, assim, com o Abbott, a gente teve um certo grau de amizade com eles, né? Porque a gente passou uma temporada, na época que a gente comprou o barco lá, a gente passou uma temporada lá boa com eles, né? E sempre ficamos amigos assim durante um bom tempo. Nessa época toda de Solim, sempre se encontrava. Foi muito bom. E depois veio, no ano seguinte, em 83, o Rob Haynes chamou a gente para treinar em janeiro, lá em San Diego. Chamou a gente para fazer uns testes de vela dele em San Diego, né? E nós fomos para lá, lógico. E não estavam nem classificados ainda, né? Foi antes da eliminatória. Nós chamou a gente e nós fomos para lá treinar com eles, né? E eles estavam intrigadíssimos como que a gente conseguia andar, que achavam que ele só andava no vento folgado por causa do peso menor que tinha, né? A gente tinha praticamente uns 70 quilos a menos do que todas as tripulações, né? Era como se os outros corressem com 4 e a gente com 3. E eles botaram dentro do barco da gente um tambor, vários tambores de água, totalizando o peso da tripulação deles. E a gente saía para treinar. E continuava andando mais que ele no vento folgado. Então, não foi muito... Não comprovou a teoria dele, né? Que era só por causa de peso que a gente andava mais que ele. Deixa eu só comentar, várias vezes vocês falaram sobre o peso da tripulação, né? Leve. Qual era o peso de vocês? Eu e Tormen tínhamos 86 quilos na Olimpíada e Daniel 70. E todo mundo lá fora corria quase com 300 quilos. Tripulação alemã, então, lá do... Cada cara com 100 quilos. A gente tinha uma diferença monstruosa. Mas mesmo no vento forte, o problema nosso era o vento médio, que era mais difícil. Vento fraco não tinha para ninguém. E vento forte a gente andava bem, mas no vento médio a gente pagava os pecados ali. Não podia errar a mão, não. Tinha que batalhar bastante para conseguir as boas colocações. E o que aconteceu? São perguntas que eu estou recebendo aqui no privado. O que aconteceu de medição lá no barco que não passou e por que tinha que levar leme extra? Pois o leme original do Solim é muito ruim. O leme do nosso barco ele era muito fininho e não tinha perfil nenhum, né? Então a gente engrossou um pouquinho o leme dentro das regras e usava esse leme. Era positivo. O leme fino estolava muito. A gente não tinha controle no través. Aí, como a gente era leve, era mais difícil. Aí, quando o barco adernava, perdia o leme.
o Eric sugeriu da gente fazer o leme no máximo da rega. Aí nós fizemos, aí melhorou o controle uma barbaridade. Aí a gente passou a levar o defunto, que era o leme, numa caixa de compensado. Era uma caixa de compensado, dá por cima. O leme do sol ele já pesa. A caixa de compensado, então, compensado de 15 milímetros, rapaz. Aquilo fechado com dobradiça, parafuso, alça de caixão e tudo. Pô, não era mole carregar aquilo tudo, não. E vamos dizer, a desclassificação do barco foi por causa da quilha. A regra dizia, né, que tinha tolerância, tinha um máximo e mínimo da quilha. A gente fez o fairing na quilha aqui no Brasil, né, e fomos para as Olimpíadas, né. Aquilo era feito à mão, não era feito na fábrica, né? Não era feito com controle numérico ou com moldes, né? Como eram feitos os estágios, né? Então, era uma peça fundida, simplesmente fundida, grosseira, colocada à mão. Uma capa de fibra de vidro. Então, nós fizemos o acabamento aqui, fizemos os perfis, todos de madeira. A quilha ficou perfeita, cara. E estava dentro da regra. Mas o medidor, que estava acostumado a medir as quilhas, viu a quilha toda perfeitinha e falou: mas vocês mexeram na quilha? Eu falei: mexi. Mas ele falou: mas não pode, só pode mexer no estaleiro. Eu falei: mas como assim? Tem a regra, tem a tolerância, pode medir à vontade, está dentro da regra. Ele falou: mas se você mexeu, não pode. Aí ficou uma discussão interminável, porque como é que você, morando no Brasil, vai levar um Solim para o Canadá para mexer na quilha? Impossível, pô. Né? Mas o barco não foi aceito, né? E a gente acabou tendo que correr com o barco sparring do Chris Law. E, por ironia, o Chris Law, nós fomos medalha de prata e o Chris Law ficou em 4º lugar. Esse barco estava lá, esse barco estava já em Los Angeles. Estava lá, ele estava em Los Angeles, tinha sido removido já removido para o estacionamento, que não podia ficar nenhum barco que não fosse participar do evento, ele é removido de lá. E a gente viu, antes que a gente chegou antes, viu o barco lá, a gente já tinha, acho que o Reinaldo já tinha alugado esse barco uma vez, eu acho. E nós também, nós corremos o campeonato o Mundial de 83 lá com ele, lá em São Francisco. Que ele era um barco de São Francisco. Ele era, na realidade, de São Francisco. Nós alugamos, em 83 nós estávamos com o nosso barco, eu acho. Nós alugamos, se eu não me engano, teve uma pré-olímpica em 82, que a gente andou mal lá em Long Beach, que a gente alugou um barco. Deve ter sido esse. Exatamente. Em 83, nós fomos com... Nós já tínhamos um segundo barco. Eu não sei se foi alugado, não me lembro agora, do Mundial. O nosso foi para o PAN. Isso mesmo, tá certo. Foi para o PAN. Naquela época ia de avião da Força Aérea, ia de da FAB, isso mesmo. De Hércules. E que velas vocês mordomia total. E que velas vocês usaram no Pan-Americano e na Olimpíada? Era a mesma marca ou houve transição aí? V1 e FP6. As velas feitas pelo Vince Brum. Nós chegamos a experimentar algumas velas grandes, Meldes, outras Fog. Aliás, a vela Fog foi, acho que, uma das grandes causadoras do nosso perda do campeonato aqui dentro da Baía de Guanabara para o Zé Paulo, que a gente estava experimentando a vela, a gente tinha uma vela radial que o Fog usava, a gente resolveu, era uma época que a gente tinha muita vela, então acabava fazendo besteira em ter vela demais não é muito bom, não. É bom ter aquela vela que você tem, tem que ser a melhor do mundo. Mas o segredo não foi a vela ruim, não. Hein? O segredo foi a cruzeta. Sim, sim. O Rony, o problema daquele brasileiro foi a cruzeta para frente, né?
mastro ficou duro e a vela ficou barriguda. Se lembra? Não estava no jeito apropriado para a vela. Mas a gente, aquele foi muito engraçado. Brasileiro, a gente não andava nada. Aí o Nelson com o Zé e o Guruga achavam que a eliminatória para o PAN ia ser mole. Aí nós botamos a cruzeta tradicional e ganhamos todas as regatas. Foi o único campeonato que a gente perdeu. Que a gente perdeu. Foi o único campeonato que a gente perdeu aqui no Brasil. E depois, quando eu velejei com o Zé e Guruga, também não perdemos nenhum. Fiquei só com esse. Perdemos para o Augusto. Augusto, está aí ouvindo? Está aí, sim. Perdemos aquele brasileiro. Não, perdemos, desculpa. Perdemos aquele. Empatamos com o Augusto e perdemos para o Zé Paulo e com o Nelson Falcão. Bom, depois da Olimpíada, né, a gente continuou, tirou segundo lá em Sarnia, no Canadá também, né? No Mundial, quase ganhamos. Né, a gente ainda estava... O treino ainda estava surtido efeito. Depois, né, com o afastamento aí, foi começando a cair os resultados, né? E depois até no último campeonato que a gente correu, foi um campeonato muito embolado lá em Kiel, Mundial de Kiel. Tinha tanta gente que podia ganhar a regata ganhar o campeonato na última regata, inclusive a gente, mas a gente deu uma sorvetada e enfiamos sorvete na testa, não foi bem, não. Depois disso, eu continuei ainda correndo de solo de vez em quando. Primeiro, eu corri com o Augusto Barroso, né, a seletiva para 88. Me chamou, eu corri com o Mário Garcia e o Augusto Barroso, lá em Búzios. Andava até direitinho, ficamos em segundo, mas o Zé estava dominando nessa época também. E depois eu vinha correr com o Alain, anos mais tarde. E depois eu corri com Alain e Edu Penido. Primeiro eu corri com Alain, com o Daniel. Depois substituiu Daniel. Saiu e entrou um rapaz que velejava de Jota, não me lembro o nome dele. Que a gente correu lá em Milwaukee, eu acho. Não, o meu último mundial foi em Milwaukee, você e o Alain. Então foi isso. 98. Aí em janeiro de 99 eu estava tão enrolado no trabalho, deu uma crise lá, eu era diretor financeiro, aí eu puxei, saí fora. Aí eu sei que o Penido correu contigo, você e o Alain. Eu corri até a seletiva do ano 2000. Foi a última vez que eu corri de Soling. Foi na Espanha. Que no final teve o campeonato, todos os que não estavam classificados para Olimpíadas iam para o match race. E a gente acabou fazendo besteira no match race e ficou na vaga do Bigode mesmo. O primeiro aqui não foi. Aí eu encerrei minha carreira no Soling. Só vim entrar no Soling, eu acho que tem uns 2 anos, quando o pessoal lá do Soling fez uma regata de Soling lá, que eu corri com o Torme e o dono do barco. Passei muito tempo, uns 18 anos sem entrar dentro do Soling. Muito bom. É isso aí. Muito boas histórias. Nós temos 4 Soling lá no Sailing ainda agora. Uns mais velhinhos, uns mais... Estão todos lá e bastante ativos. O pessoal veleja bastante. E tem né, uma história inusitada que foi a eliminatória de 84. Né? A gente eu acho que eu ganhava uma regata, o Zé ganhava uma regata. A gente ganhava uma regata, o Zé ganhava uma regata. E teve um dia que eles ganharam 2 seguidas. Aí a gente ficou na pressão de ganhar a última. Mas numa dessas regatas que a gente perdeu,
a gente vinha de balão no popa e o barco parou. Cara. A gente bateu numa baleia, cara. E Ninguém naquela época o acreditou, barco né? Quando a gente falou, né? a gente pediu para subir o barco para ver a quilha. E aí, não, por que vai subir o barco? Por quê? Não, porque batemos numa baleia. Aí, pô, foi sacaneagem geral, né? Todo mundo sacaneando, dizendo, desculpa, não sei o quê. Né? Mas a quilha realmente ficou toda arranhada. E aí, no dia seguinte, a baleia apareceu e ficou esfregando lá na comissão de regata. Lá. Tava vento fraco. Aí não teve regata nesse dia. Esse campeonato também teve 2 regatas anuladas, até por erros da quem montou o percurso, né? A primeira principalmente, que fez um percurso muito grande para o vento que tinha. Vento de bordo o tempo todo, velejando para cacete e não chegava. O percurso foi montado grande demais, estourou o tempo não era nem por falta de vento. Tinha vento para cacete, mas é que ficou grande demais o percurso. E a outra foi... não correr esse campeonato com um barco totalmente azul? Essa pré-olímpica? O Zé Paulo era com um barco azul. O Zé Paulo, o Nelson... Azulzinho inteirinho. Deck, inteirinho. Ele tinha um Star azul e quando comprou o Solo, ele pintou igualzinho. Tinha mania de azul. Eu lembro da cor da tua camisa. O barco inteirinho azul. Era o 34, não era? Era o 34. 34 é o barco que eu tenho hoje, está aí em Porto Alegre. Deve ter sido você que tirou o azul lá, né? Aqui não é mais azul. Agora, aí, pessoal de Porto Alegre, é difícil de identificar os barcos. O nego bagunçou os numerais todo mundo trocou de vela, trocou de numeral. Logo que chegaram os barcos aí, eu sabia quem eram os barcos por causa dos números. Hoje em dia, eu não sei mais. Não, na verdade, os barcos, aqueles tradicionais, eles continuam 45, 30. Aliás, esse que o Marcelo tem está com vela que não é dele, se eu não me engano, mas a maioria desses mais antigos, o numeral continua. Depois vieram barcos mais novos, né? O Daniel, na época do Daniel Glombe, e o Caco também trouxe barco mais novo, e aí sim... Eu me lembro que tinha um 68 que foi do Alan também, eu acho. Isso. Esse aí... Alan depois vendeu para o Massara. Esse barco está em Rio Grande hoje com o Fábio. O Castilha. Está em Rio Grande. Mas tem o 55, que eu acho que foi do Alan também. Tá aí, é do meu irmão. E tem o Eterno 28, que esse 28 já passou pela mão de... O 55 foi do Cal, né? Não, foi do... Passou pro Reinaldo. Do Reinaldo, esse barco foi para o Rio de Janeiro. Depois esse barco foi para Paraná. Exatamente. Esse 28, rodou, hein? E continua, na verdade, quando esse barco foi para o Rio de Janeiro, ele tinha mastro preto de São Paulo. Ele tinha um conjunto perfeito. A hora que ele entrou no Rio de Janeiro, trocaram o mastro dele, não sei o que aconteceu, aí o barco... Aí o Beto vem e o Tutu vem dizer que o barco não anda porque não anda. Eu acho que é os caras que estão lá atrás, segurando o cabelo. O 31 está aí por aí também? O 31 está no Rio de Janeiro. E foi do Zarif? Eu não sei se era... Não, o Zarif acho que era 35. O 31 está em Niterói. Ele foi do... 35 era do Eduardo. O que foi do Filipão, né? Quem estava administrando, eu não sei quem comprou, tá? Mas quem estava administrando o 31 aí em Niterói era o Sérgio Laranja, um amigo dele que estava querendo adaptar o barco para vela adaptada. E eu ouvi falar. Esse barco está no Clube Naval. Esse é o 31. Esse barco ele tem potencial, assim, tem layout atualizado. Ele foi meu também. Eu velejei bastante nesse barco.
é um belo barco. Tava no Pô, a peso. maioria dos barcos devem ser Abbott, né? Tem A alguns maioria. Sorensen, né? A maioria. Aí. A grande maioria Abbott. O que eu não lembro é os do Fó, que tem um monte de do Fó por aí. Inclusive eu corri com o Leléo, né? O Arnaldo Caldas. Eu corri no Dufour que era do Gastão, que ele ganhou o Mundial. Sim, o 15. O L15. O 15 foi meu também. Esse barco eu também comprei. Ô, Nelson, eu tô no áudio ainda, hein? Tá com áudio. O seu áudio aqui. O 31 era meu, agora já não sei mais. Tem vários 31 aparecendo nas fotos aí. Então, é isso que eu falo. 31 é o provavelmente Peter. É o mesmo. Provavelmente é o mesmo 31, tá? Ele trocou de cor, tudo, mas é o mesmo barco. Acho que 31 pode ser que tenha algum barco com a vela 31, mas o barco esse está agora no Clube Naval em Niterói e ele ali em Porto Alegre ele foi do Cícero, foi meu também. Depois ele foi vendido para Rio Grande e lá de Rio Grande ele foi para Niterói. Esse andou, então, hein? É o Catatal, Eu tinha comprado ele do Jonas Penteado. Lá no clube tem 2 Celcos, daqueles primeiros lá. E tem um que é mais melhorzinho lá, que eu não lembro qual é o número. Tem um que foi o mais novo lá no Sênio, não é? É o que o Peró montou lá para o Franklin. Esse barco. Eu também não sei qual... Aquele caso vermelho que você corre, que o Tony já correu, aqui que é BL8, que caso que é aquele lá? Aquele é um Celco. É um Celco. Nós ganhamos o Campeonato Estadual de IRC. A covardia também, rapaz. É uma covardia correr de IRC contra... Não, mas foi curioso, porque a gente estava na BVO na época, e o pessoal dos J70 lá estavam perturbando para correr o campeonato. E aí eu falei, cara, mas como é que vocês querem correr de J70? Não tem cabine, não tem nada. Aí eu falei, então posso correr de Solen também. Aí ele falou, pode correr sim, ficou rindo. E aí a gente foi correr de Solen e ganhou todas as regatas. Nego já está metendo coisa aí já. Eu andava lá, o que eu quero no almoço, e vendo na televisão essas coisas que aparecem aí. O cara que chegou às 4 da manhã, não foi internado, morreu por falta de... Aí é... E o 42 foi parar onde, Nelson? O 42... Era o barco que era do francês que a gente usava lá, o Croix do Sul. Sim, eu não me lembro, eu não me lembro de ter visto aqui no Sul. Acho que ele teve no Paraná e depois foi para São Paulo, eu não tenho certeza. Não me lembro de ter o 42 aqui em Porto Alegre. Esse barco, depois a gente viu, ele tinha a quilha, ele deve ter dado alguma porrada, ele tinha a quilha um pouquinho torta para o lado. Nada. E a gente nunca descobriu qual borda que ele andava mais. Mas tinha um lado que era melhor. Quem tá assistindo a gente também aí é o Bernie, que no pro lado do Uruguai, que velejou alguns campeonatos de Solen, e lá no clube, no Yacht Clube Uruguaio, tem dois Solens que são da Armada Uruguaia, e que algumas vezes a gente já tentou ver se conseguia fazer com que o pessoal de lá velejasse. Eles velejaram até um mundial que teve
em Punta del Este. E então, só dando boa noite para o Bernie aí, que está assistindo a gente já há bastante tempo. O que eu estou me lembrando agora é que tinham 2 barcos Elvstrom aqui também no Brasil. É que eram do... Está lá no Jardim Guanabara. Eles eram do Yacht Clube de Brasília. Ah, é? Acho que eles foram barcos... Ah, você teve um deles? O BL-20. Ah, isso mesmo. Agora eu me lembrei do seu barco, desse seu barco. Aliás, lá no Yacht Clube de Brasília, um dos barcos de escola é um Soling, né? Aqui no Yacht Clube Brasileiro a gente também tem um Soling como barco escola. Um desses Celcos velhos aí. Uhum. Não, e é bem bacana. Para barco escola é um belo barco. O pessoal curte bastante. Bom, gente, são 9 horas. Eu queria agradecer aí a presença de todos, agradecer ao Torben, o Daniel e o Rony, né, pelas histórias fantásticas, gostosas aí da gente ouvir e de ver também que o número de... Nossa! Que porrada! Que o número de barcos continua mais ou menos o mesmo. Na Argentina também a gente corre aí corre com 10, 12 barcos, né? E então o barco, eu ia dizer, o barco é um barco super forte, mas agora eu não vou falar mais nada. Depende. Nelson, isso foi hoje de manhã. O Flying Dutchman era mais forte que o Soling também, viu? Correndo no Canadá uma vez, nós acabamos a regata com o Flying Dutchman cravado assim no estanque de popa, assim na lateral de Boreste. O Flying Dutchman não sabia se orçava ou se arribava. Na última hora ele resolveu arribar, não deu mais tempo. O cara só parou com o FD quando bateu no estádio pro dele. Ele entrou para dentro do barco, fez um triângulo assim no nosso estanque. Tinha que voltar para o clube e o barco fazendo água doidado no estanque de popa. E o que foi isso aí, Matias? Que essa hoje teve regata em La Baule, na França. E voltando já para o Porto, França 164, eles estavam entrando só com a grande, no canalzinho, para quem conhece La Baule. E um jet ski de aluguel cruzou o canal, assim, de esquerda para direita, e levou a proa do barco. Nossa. Caralho. Você fez isso deve ter se fodido. O cara deve ter ficado por lá mesmo, pô. Porque você quebrou a proa do Soling, mano. O jet ski não deve ter sobrado nada, né? A gente estava olhando, para mim é perda total do barco, não tem jeito de arrumar, ou seja, tem jeito de arrumar, mas nunca vai ficar bom, né? Sim. Quem era o dono do Soling? O dono é o François Bombion. É só encurtar ali e botar um gurupés, pô. Bom, minha gente. Ô, Matias, foi esse cara que não quis me alugar o barco no Mundial? Não, aqui na França? Não foi ele, não. Esse é outro. Esse é de Paris. Ah, bem, porque o cara falou cri-cri pra cacete, com calção, tomou um jet na lateral. Não. Não, esse é o cara que correu o Mundial na Argentina faz 2 anos. É um dos que mais viajam da França. Beleza. Um abraço para vocês aí. Tudo de bom vê-los. Um abraço. Um abraço. Valeu, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Espero que a gente possa ir para o Ótimo aí ver vocês. Boa noite, gurizada. Valeu, pessoal. Valeu. Vamos ver se todo mundo se encontra no Troféu Amizade, hein? É isso aí, Troféu Amizade. Amizade. Matias, sobe o morro. Galera do Rio desce o morro. Troféu Inimizade. Inimizade é depois. Um abraço para vocês todos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Boa noite. Feliz Dia dos Pais final aí. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tudo ótimo aí. Ale, um abraço você. Outro. Numa classe só de gente velha, filho, todo mundo é pai. Tem uns que já são avô também, né? Avô.
Eu ainda não estou nessa fase, mas logo. Eu estou no meu primeiro dia dos... Aquele barco, onde é que anda o Caturrão, Ale? Você soube alguma coisa dele? Entendi. Onde anda o Caturrão? Você soube alguma coisa desse barco? Que era o vermelho? Era um Elvstrom, que era do pai. Ele estava lá no sailing. Ah, tá lá pro Rio, então. Não, aqui. Aqui. Então, na realidade, o quê? Quantos barcos tem na represa? Se eu não me engano, no Ixa tem 2, que eu não sei Dois. quais.